você voltou a ver o vídeo porque você gostou da história de hoje, A Sombra da Morte. Durante o inverno de 1987, quando eu tinha 10 anos, sempre que chegava em casa depois da escola eu corria para ver a minha avó que morava conosco em nossa casa. Certa vez, eu, como sempre fazia, fui para o quarto da minha avó que já estava deitada, e fiquei ajoelhado sobre o carpete ao lado de sua cama junto à cabeceira, conversando, pois eu adorava as histórias que ela me contava, principalmente as experiências do além que ela havia presenciado. Já era tarde, passava das 23 horas, fazia muito frio e nós já tínhamos conversado muito sobre diversas coisas quando senti algo estranho, como se alguém estivesse nos olhando. Automaticamente, sem pensar, olhei de relance para os pés da cama dela e pude ver algo aterrador. Era como se uma sombra tivesse vida. Pude ver e tenho esta imagem totalmente clara e nítida em minha cabeça, como se isso tivesse acabado de acontecer, neste exato instante. Era um vulto negro, tinha a forma de um homem. Muito magro e alto, totalmente esquelético, e ele parecia estar ajoelhado aos pés da cama com as mãos apoiadas na cama, nos observando, e quando olhei para ele, foi muito estranho, pois ele demonstrou ter percebido que havia sido descoberto, e imediatamente se abaixou e entrou embaixo da cama. Isso aconteceu em milésimos de segundos, mas foi o suficiente para eu dar um pulo para trás e ficar totalmente travado, tomado pelo pavor e sem reação alguma, enquanto a minha avó, sem saber o que havia ocorrido, falava comigo. Eu sentia fortes calafrios e repetidos arrepios percorrendo por todo o meu corpo, e não conseguia dizer absolutamente nada. Tentei olhar embaixo da cama, mas não consegui de forma alguma me mover. Até que consegui balbuciar que estava com sono. Me despedi dela, apaguei a luz e fui para o meu quarto que ficava ao lado. Deitei em minha cama, porém não consegui dormir. Me senti perturbado e angustiado por aquela sinistra imagem a noite inteira. Apesar de ter plena convicção do que eu presenciei, tratei imediatamente de enfiar em minha cabeça de que aquilo se tratava de algo produzido pela minha imaginação e só. Quando o dia estava quase amanhecendo e eu começava a pegar no sono, por volta das 6 horas, despertei repentinamente com a minha irmã gritando pela casa, chamando por meu pai. Minha irmã, incumbida de tal tarefa diária, fora levar o café da manhã com os remédios de minha avó e contatou que ela demonstrava não estar bem. Foi tudo muito rápido e quando dei por mim, toda a minha família já estava no hospital, pois a minha avó havia acabado de ter um derrame e estava entre a vida e a morte. Foi um susto enorme para todos e eu me senti muito culpado e amargurado, por ter literalmente visto a morte nos rondando e não ter dito absolutamente nada a ninguém, e este sentimento perdurou por muito tempo em minha alma. Minha avó ficou internada. Voltamos para casa e oramos muito por ela, depois de um longo período. Ela se recuperou bem e voltou para casa. Muitos anos depois ela veio a falecer, deixando muita saudade e preciosas lições de vida. Mas sempre que me lembro dela, vez uma lembrança me vem à memória esta aterradora e macabra história que sempre me deixa muito reflexiva e assustado.